Olá, tudo bem? Estamos seguindo aqui para o nosso dia 20 do nosso devocional. Estamos aí avançando. Dia 20 de 40. Estamos aí na metade do caminho, né? No capítulo anterior, nós vimos que nós precisamos estabelecer a comunhão, né? Comunidade, principalmente dentro da igreja. E agora, nesse capítulo, nós vamos deleitar sobre a palavra. Nós vamos aprender a como restaurar, né? Porque a igreja, como um corpo de Cristo, para funcionar de forma eficaz e verdadeira, ela precisa da união, da unidade. O nosso texto base, ele se encontra no livro de 2 Coríntios e diz assim: restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Aí logo de início, a gente já vê a palavra do Senhor dizendo o seguinte, que a Bíblia nos diz, né? Ele nos deu o ministério de restaurar relacionamento. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento está dedicada a ensinar como lidar uns aos outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito Santo significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amém um ao outro, sejam amigos de verdade. Muitas vezes, né, a gente encontra pessoas com diferentes personalidades, né, e às vezes a gente encontra dificuldade em conseguir ali ter um relacionamento com essa pessoa, né? Mas vale a pena lembrar e ressaltar que o Senhor ele está nos treinando, Ele está nos moldando. Então, naturalmente, Ele vai nos dar o quê? Situações opostas ao fruto do Espírito, para que desta forma nós possamos ser treinados, nós possamos ser lapidados. Vale lembrar também que toda essa nossa passagem aqui na Terra é um treinamento para alcançarmos a santidade para viver no céu. Então, é muito importante isso. É difícil, não é fácil, mas é de extrema importância. Quando existe algum conflito, Deus espera que nós damos assim o primeiro passo de procurar essa pessoa e pedir perdão a ela. Isso porque não é para edificar a pessoa, e sim para nos purificar. Porque a falta de perdão em nosso coração é algo devastador. Ele nos trava, nos gera medo e o medo nos paralisa. E nós não podemos permitir isso de forma alguma. Antes de procurar essa pessoa, nós devemos fazer o que? Orar primeiro, falar com o Senhor, entregar a Ele nossas verdadeiras intenções. De encontro com essa pessoa, nós devemos falar menos e ouvir mais. Deixa a pessoa falar tudo aquilo que ela tem que falar. Não importa quem está certo, quem está errado. O que importa é restabelecer a unidade para o corpo de Cristo funcionar. Mas isso de forma verdadeira. Não adianta sair falando para as pessoas algo que te incomodou. Não vai resolver o problema. Vá direto na fonte. Não foque na pessoa, e sim no fato, no que aconteceu, para então conseguir restabelecer essa comunhão, porque é muito importante. Mais adiante aqui, nós temos um parágrafo que diz assim: você foi formado para ser parte da família de Deus. É o segundo propósito de sua vida. Aqui é aprender a amar e se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você deve desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver os conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema, fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto, porque isso é uma covardia.
Jesus, ele é o princípio da paz. Se nós estamos buscando ele e está acontecendo algum conflito, devemos pensar igual Jesus. Vamos resolver o problema. Aí, depois aqui dando continuidade, assim como Davi compôs os salmos, use o coração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como você se sente. Toma sempre a iniciativa de pedir perdão. Deus espera isso de você. Não espere do outro aquilo que você só vai encontrar em Deus. A perfeição. Muitas pessoas falam de uma forma assim tão natural que nem sabe que está magoando o outro. Eu mesmo tenho que me policiar quanto a isso o tempo todo. Por conta da minha forma de falar, algumas pessoas acham que eu estou sendo grossa, ignorante, e não é. É simplesmente pelo fato de eu já ir direto ao assunto. Então, muitas vezes eu tenho que estar me policiando quanto a isso aí. Porque, igualmente a mim, eu posso ter assim, magoado ou ferido alguém sem perceber. Se essa pessoa não me procurar para conversar, eu nunca vou ter oportunidade de me redimir, de pedir perdão. Então, isso é muito importante. Devemos demonstrar sempre compaixão às pessoas, se pôr no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro de forma assim verdadeira, né? Se fosse eu, como será que eu iria agir? A Bíblia diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Devemos ignorar, passar por cima, não vale a pena. Confesse também a sua parte do conflito, né? Porque nenhum conflito começa do nada à toa. Todos nós temos alguma parcela de culpa. Depois que a pessoa falar, tudo aquilo que ela tiver para falar, seja honesta consigo mesmo também, puxe para si a responsabilidade. Confesse, fale aonde você errou, seu ponto de vista. Foque no problema, em resolver o problema, esquece a pessoa. Não diga palavras que vão fazer mal às outras pessoas, use apenas palavras boas. Se for para criticar alguém, guarde para si. Guarde para si, não tem por que falar. Às vezes a sua crítica pode gerar mágoas profundas nessa pessoa, do qual no futuro vai ter muito trabalho de tirar. Então guarde para si. Coopere tanto quanto possível. Olha o que Paulo disse. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa o nosso egoísmo. Jesus disse, abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Desse modo irão descobrir quem vocês são realmente. Enfatize a reconciliação e não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação, além de restabelecer novamente ali o relacionamento. Já a solução está vinculada ao problema. Quando focamos na reconciliação, o problema perde a importância. E não é raro que ele vai se tornar assim tão irrelevante. Uma vez que ele perde a importância, ele se torna irrelevante. O nosso tema de reflexão é: vale a pena restaurar os relacionamentos. O nosso versículo para decorar e colocar no potinho está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A nossa pergunta para meditar é: com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Você andou se afastando de alguém, andou brigando com alguém? Quem que você precisa aí restaurar o seu relacionamento? Conta aí, compartilha.